A gente vai para os temas internacionais também, isso porque o Senado dos Estados Unidos segue em votação pelo novo projeto orçamentário do governo Trump e pode encerrar as discussões a qualquer momento. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, está aqui com a gente já. Fabrício, qual é a expectativa da Casa Branca em torno dessa discussão? Bom dia para você. Bom dia, Nonato, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A Casa Branca acredita que essa votação não passa do dia 4 de julho, feriado do Dia da Independência, na próxima sexta-feira. É até lá que a Casa Branca quer resolver esse assunto. Donald Trump tem dado grande importância para esse projeto orçamentário. Foi o motivo da discussão que encerrou as relações, que rompeu as relações da Casa Branca com o Elon Musk e, portanto, isso tem muita importância para o governo. O que acontece aqui? Se esse projeto for aprovado, a expectativa é de que a dívida nos Estados Unidos aumente 3,3 trilhões de dólares, no período de uma década, o equivalente a 18 trilhões, aí sim, de reais. Por quê? Porque vai aumentar gastos militares, vai financiar as deportações em massa que o governo Trump promete, vai também aumentar a questão das seguranças nas fronteiras, mas, além de tudo, vai prorrogar os créditos fiscais que foram emitidos no primeiro mandato do governo Trump e também eliminar o imposto sobre gorjetas. Quem já foi para os Estados Unidos sabe que os garçons sempre pedem aquela gorjeta generosa porque é dali que eles tiram o sustento deles. O salário é mínimo, é um salário base para todos os garçons e é na gorjeta que eles acabam ganhando dinheiro, mas eles têm que pagar imposto sobre essa gorjeta. Agora, o que acontece? Por que essa votação não é tão simples assim? Os senadores estão bem divididos por conta dessa questão da dívida, porque uma das formas que eles estão evitando de tentar um rombo menor para as contas públicas dos Estados Unidos é cortando alguns programas sociais, como o caso, por exemplo, do Medicare, que é um seguro de saúde para as pessoas de baixa renda lá nos Estados Unidos. A gente lembra que esse é um país que não tem um sistema universal de saúde como o SUS, acesso gratuito à saúde para todos. Não, mas há o Medicare, que é uma espécie de seguro-saúde que teria um corte de $1 trilhão, considerado muito grande, afetaria uma grande parte da população lá nos Estados Unidos. O governo, como eu falei, espera que essa votação seja aprovada no Senado até sexta-feira, dia 4 de julho, e aí o projeto vai para a Câmara dos Deputados, volta para a Câmara dos Deputados, onde os republicanos têm um pouquinho mais de controle da casa. As votações são muito apertadas. Os democratas, claro, vão votar contrários a esse projeto, estão votando contrários, e a expectativa deles, dos democratas, é de que eles consigam convencer algum senador republicano mais moderado, que não seja tão trumpista, a votar contra também, por entender que esse é um projeto que pode quebrar as contas públicas dos Estados Unidos. Um senador republicano já disse que está pendendo para esse lado de rejeição desse projeto orçamentário de Donald Trump. Ou seja, isso já coloca toda essa expectativa da Casa Branca em xeque nesse momento. Não é fácil absolutamente nada lá nos Estados Unidos quando se trata de política, ainda mais quando se fala de duas casas tão apertadas, com vantagens tão apertadas entre republicanos e democratas. Então, é uma discussão que vai seguir por bastante tempo durante essa semana, vai dar o que falar e pode mexer muito com a dívida americana. Se isso acontecer, preocupação lá para 2026, eleições de meio de mandato. É isso que está todo mundo de olho nesse momento. Fabrício Naitsky, obrigado por enquanto, pelas informações aqui para a gente. Até a próxima. Nós vamos acionar já os nossos comentaristas também, Deise Ciocari, José Maria Trindade. Zé Maria, vou começar contigo à medida em que esse projeto, como o Naitsky falou, deve enfrentar muita resistência, ou pelo menos não será tão fácil ser aprovado. Trump quer que isso seja aprovado até pelo menos o 4 de julho, que é aquela data super especial para os americanos. Mas é um projeto que amplia, Deise e Zé, isenções fiscais, incluindo os mais ricos, aumenta também o orçamento da defesa, principalmente direcionado para a questão das deportações, uma das bandeiras do Donald Trump. E, por outro lado, Deise Ciocari, acaba cortando também gastos do seguro-saúde, como o Naitsky explicou aqui para a gente. Em alguns momentos parece que ele vai, Deise, na contramão de tudo aquilo que se imagina seja uma sociedade mais justa, principalmente quando ele fala em cortes dos gastos para o seguro-saúde e também da energia verde, Deise. Se a gente for parar para olhar um pouquinho para trás, Nonato,
Não existe tanta surpresa assim, porque alguns indícios o Donald Trump já tinha dado em relação a isso. Por exemplo, ele sempre houve um pouco essa questão em relação aos imigrantes. Então, quando ele faz esses cortes, não chega a ser uma surpresa. É claro que a surpresa é a violência com que isso tem acontecido, né? A pauta ambiental também, a gente sabe que o Donald Trump ele nunca foi muito afeito a ela. Ele se recusou a assinar o Acordo de Paris. Então, alguns indicativos, no último governo dele, né, vale lembrar. Então, alguns indicativos eles já eram dados anteriormente. É claro que agora o que a gente percebe é que existe uma virulência muito maior e talvez essa seja a surpresa, né? E pelas relações que ele teve no passado em relação ao Congresso Nacional e à política externa, talvez a opção dele por vir com um pouco mais de agressividade seja justificável, não que seja positiva, mas é justificável pelo que aconteceu com ele nos últimos governos. Agora, são políticas que provavelmente vão ter uma consequência ali na frente, principalmente em relação às pautas ambientais, o corte no seguro de saúde, mas ele parece está dobrando a aposta aí e não está muito preocupado com isso, né? Mas fato é que essas consequências elas já têm vindo algumas em relação à política externa, mas, Nonato, não chega a ser totalmente uma surpresa. Se a gente for olhar para os mandatos anteriores, para o mandato anterior dele, a gente consegue perceber que alguns indícios eles já foram dados, sim. Então, medida que amplia isenções fiscais, redução de programas sociais. O que isso pode trazer de reflexos, Zé, também para a própria popularidade de Donald Trump e que tipo de resultados pode trazer para a classe média, para esses programas sociais, por exemplo, também? Que são os eleitores dele, né? Olha, a gestão Trump trouxe a ideia de fazer um Estado mais enxuto, né? Mais limpo, sem gastos extraordinários, andou cortando em ajudas a vários países e entidades, cortou também gastos internos com funcionários e empresas, e esta é a linha. Agora, quem diria um país rico devendo tanto? Essa dívida norte-americana começa a preocupar. Está rodando aí a 2 trilhões de dólares por ano, a mais. Em 2034 deve chegar a 113% do PIB. Ou seja, os Estados Unidos vão dever um PIB mais um pouquinho. Esse aumento da dívida em 2 trilhões é o orçamento do Brasil anual, né? É quase o PIB do Brasil anual, para se ter uma ideia do tamanho da dívida. Há defesas sobre aumentar a dívida no sentido de que a dívida de um país financia o desenvolvimento do próprio país. Mas é que está preocupando o Congresso Nacional, o Capitólio, né, o Congresso dos Estados Unidos, está preocupado com essa dívida. Esse é um dos pontos fortes de debate nesse projeto de orçamento do Donald Trump. A dívida interna lá dos Estados Unidos. É um país forte, mas que está devendo muito. Porém, esses debates aí sobre a saúde, isso é ultrapassado, lá a pegada é diferente, as pessoas não gostam muito desse tipo de ajuda, né? É preciso, sim, ter ajuda, salário-desemprego e outras ajudas, mas é muito distante desses atendimentos sociais amplos que existem, por exemplo, aqui no Brasil. Mas é uma disputa interessante ali, tem maioria no Capitólio. É preciso um abandono da sua proposta para que a oposição possa rejeitar o projeto. Eu acho que será aprovado, sim. Se não aprovar, pode até paralisar lá as principais atividades do governo norte-americano.